Sobe lentamente, fumaça branca, sob a sombra do dia, vendo moscas no ar, bebendo um chá quente, sinto-me mais gente, dia ante dia, cresço após dia, desapareço, há sempre algo a esperar, nunca vi desanimar, vejo sons criados. Barulhos engraçados, coisas presas animar, gente aflita sem pensar, carros voando sem parar, há algo que possa animar, as pessoas andam para criar, as calejadas sem trabalhar, umba, tchubaba, umba, tchubaba. Sob a sombra do dia, vendo moscas no ar, bebendo um chá quente, sinto-me mais gente, dia ante dia, cresço após dia, desapareço, há sempre algo a esperar, nunca vi desanimar, vejo sons criados. Começa agora o Armazém aqui na Faixa Rede de Olhares, trazendo as principais informações do cenário cultural aqui da Serra Gaúcha. No programa de hoje, além da banda Edzu, nós vamos falar também de cinema, mídias sociais, além de falar do lançamento de um livro que certamente vai mexer com a sua imaginação. Mas antes disso, fica o convite para você que está em casa interagir com a gente também, né, Naira? Verdade, Roger. Você que está em casa pode nos mandar dicas, sugestões, fazer apontamentos, tudo através dos nossos canais de interatividade, porque você também encontra a UXTV no Facebook, em facebook.com/UXTV, ou ainda no Twitter e no Instagram, em @UXTV. E a nossa programação completa, se você perdeu alguma coisa, você confere no nosso canal no YouTube. E já que a gente está falando de interatividade aí, eu quero começar esse nosso bate-papo aqui com vocês. Eu quero saber como é que é essa relação de vocês com as mídias sociais. Todos têm redes sociais aqui, Facebook, Instagram ou não? Acredito que sim, né? Pelo menos hoje em dia eu trabalho muito com o Instagram, não sei vocês, mas acho que a gente notou que o Facebook deu uma perdidinha de força e o Instagram tá bombando muito agora. E aí, Robson? Cara, eu acho que não tem como tu fugir disso, né? Então a gente tem que buscar sempre todas as formas de comunicação para poder chegar, atingir aquele produto que tu está propondo para chegar até o público. Não tem como... É inevitável isso e muito importante. Né? E uma coisa bem comum em todo mundo, Jaqueline. Inclusive, vocês estão trazendo esse tema para a Ciranda do Pensamento agora do mês de julho, né? Isso. Só respondendo a tua pergunta, eu também tenho o Facebook como uma questão de necessidade, né? Virou, tipo, você tem carteira de identidade, telefone e Facebook, né? Ele falou de Instagram, eu ainda não tenho isso, enfim. E aí você tem que também, e vai ao encontro do que vai ser falado no Ciranda do Pensamento, quanto amplo, onde é que vai a tua privacidade dentro das redes sociais, até que ponto fica escancarado isso ou não. Esse tema da ciranda, ele vem recorrente, né, de outras cirandas que aconteceram com o tema de autoritarismo, né, porque as mídias sociais te impuseram algumas coisas e que você tem que ceder para estar convivendo nesses meios digitais. Para quem não conhece o Ciranda do Pensamento, Jaqueline, queria que tu explicasse um pouquinho de como é que funciona esse projeto, há quanto tempo já traz esses temas para debate aqui na região. Certo. O Ciranda, ele é bem antigo, eu não lembro quando ele foi iniciado, foi numa gestão da Secretaria da Cultura. Eu acredito que quem encabeçou, inclusive vai ser um dos painelistas, que foi o Caetano Fener. O Gilmar Marcílio também era envolvido e tinha mais uma pessoa, né? Então era um bate-papo num sábado à tarde do mês. E isso se perdeu, depois não acabou não, e até porque o sábado à tarde acredito que era um dia que não tinham muitas pessoas, que iam lá, era 4 da tarde, e eu era uma das participantes, eu costumava frequentar, né?
Até a última rodada de assuntos foi os 7 pecados capitais. Então, em cada mês se abordava um desses temas. Ficou parado por uns 2 anos. E aí, por um encontro casual com o Caetano, vamos retomar esse projeto? Vamos. E aí a gente começou a fazer isso. Eu, na verdade, fiquei de responsável. Retomou em outubro do ano passado. Né? Então, o que ele é? É a última semana de todo mês, lá no Ordovás, ou é no cinema ou é no teatro, conforme a disponibilidade. Vai ser usualmente numa terça-feira, excepcionalmente vai ser amanhã, né? Na quarta, porque o cinema estava ocupado e também os painelistas têm essa disponibilidade. Como funciona? Eu convido alguma pessoa com uma opinião formada, com conhecimento de algum tema de livro, ele escolhe esse tema ou ele monta a equipe de 2 ou 3 pessoas para conversar a respeito, ou por vezes são 3 pessoas totalmente desconhecidas, a partir do tema se juntam as pessoas. Que mais que eu vou te falar do Ciranda? É um bate-papo informal, o público interage muito, como o nome diz, né, Ciranda, então começa a rodar, é um papo de 1h30, 2 horas, conforme vai fluindo a conversa. O último, que foi o mês passado, que foi a Sociedade do Cansaço, lotou o cinema, que o pessoal teve que sentar no chão, né? Foi muito. E agora vocês vão falar então sobre mídias sociais. Sobre mídias sociais, sobre a privacidade ameaçada, na verdade, né? Muito bem. Robinson, e se Beethoven, Villa-Lobos, esses outros grandes músicos aí tivessem mídias sociais, Facebook e tal, tu acha que seria diferente a história deles, de repente? Na verdade, eles tinham as suas mídias sociais, né? Usavam a tecnologia daquele momento, né? Claro que a informação do que eles produziam só circulava entre os nobres, entre a Igreja Católica, pelo menos no caso do Beethoven e do Mozart, esses mais contemporâneos, né? Mas eu acho que a gente tem que entender a tecnologia a nosso benefício. A gente tem uma mania de demonizar para legitimar, às vezes, algum fracasso nosso, alguma frustração nossa, a gente coloca a culpa nas redes sociais ou no externo, né? Eu acho que a tecnologia, ela está a nosso benefício, né? É como a globalização, é via de mão dupla. A gente escolhe em que via que quer ajustar o seu movimento, né? Se vai pegar o benefício que a tecnologia nos traz ou vai sucumbir a ela, né? Perdendo a privacidade. Eu já acho que esse negócio da privacidade já era, né? A gente está dentro de bolhas e tem que aproveitar essas bolhas para poder se comunicar com elas de forma efetiva, né? E falando em privacidade, a gente vai extrapolar um pouquinho ali a privacidade aí dessas grandes personalidades da música, né? Da história da música, é isso no cinema de inverno? É verdade. O cinema de inverno, então, desse ano, ele tem a pauta ligada como temática à história da música, então a gente vai trazer grandes ícones da história da música, mostrados através do cinema, e também é uma desconstrução sobre o que é a vida deles. Geralmente a gente concebe o artista só pelas suas obras, e aí o cinema às vezes nos mostra facetas do artista que a gente desconhece, né? Frustrações, medos, insegurança, né? E aí é importante, com certeza eles vão estar expostos a esse grande público, né? Então a gente tem um panorama que vai desde o século XVIII, da música neoclássica do século XVIII até esse século passado, estão dando um panorama e colocando no mesmo barco, isso que eu acho que é a maior provocação, pessoas como Beethoven, Mozart, The Doors e Sex Pistols. Então isso que parece antagônico, né? Sim. Isso é a história da música, né? Então o que de repente o público legitimava como música lá no século XVIII, não é o que ele legitima como música hoje e o que ele gostaria de ouvir hoje. Mas todos fazem parte do mesmo espectro, né? Em um momento a música foi tratada de forma muito elitizada e não permitia coisas mais transgressoras, como esses últimos artistas que eu citei participarem desse grupo, né? Então a gente é uma provocação para que a gente entenda a música e a história das artes, no caso, né? De forma muito mais plural do que ela às vezes é nos doutrinada e apresentada. E quem vai querer conferir essas histórias aí, Robinson, vai ser onde é que acontece o cinema de inverno? O cinema de inverno, essa segunda edição dele, acontece no Teatro do Sesc. O Teatro do Sesc é aqui perto dos Bombeiros, na Moreira César. 159 lugares, vai estar com ar-condicionado, chazinho na recepção esperando, abraço, biscoitinho. Ou seja, criar um clima. Na verdade, todo esse cenário que a gente cria lá no Sesc para receber essas pessoas é um pretexto para que a gente se encontre, né? A arte, comungada dessa forma coletiva, ela serve para isso, ela está a serviço da vida nesse sentido, né? Então a gente vai poder se encontrar no Sesc esse ano.
é a segunda edição do Cinema de Inverno. A gente tem outras edições que acontecem do Cinema de Verão, que apresenta a história do cinema de forma cronológica. A gente busca no Cinema de Inverno apresentar a história das artes. A primeira edição foi sobre artes visuais, essa segunda é sobre música, e aí segue o barco nos próximos invernos aí. Muito bem. Lucas, será que alguma dessas figuras aí da música, da história da música, elas renderiam um personagem, de repente, na literatura fantástica também? Olha, não só renderiam, como renderam já para mim alguma coisa, né? Te inspirou alguma delas para escrever o teu livro? Esses livros, esse que eu lanço agora, especialmente ainda não. Só que eu posso dizer que a história de Mozart é uma história que me inspira muito, me inspira em personagens pela pessoa que ele foi, o jeito de tratar a arte, né? Então é uma caricatura que pode ser muito bem aplicada numa história de fantasia, de ficção, em qualquer tipo de literatura, né? Pois é, e é justamente nesse ramo aí da literatura que tu navega. Esse aqui é teu segundo livro, né? Isso. Tu tem 19 anos. 19 anos. Como é que a literatura fantástica, eu queria que tu explicasse um pouquinho, né, dessa diferença dela e como é que tu começou a se integrar mais a ela, fazer parte aí da tua escrita? Pois é, a literatura fantástica, ela diverge um pouquinho da ficção porque ela é impossível de acontecer. Normalmente a fantasia ela está em um mundo imaginário, tem personagens que fogem da realidade. Os maiores exemplos que a gente tem, eu vou citar dois, né, que são bem óbvios, que é O Senhor dos Anéis, que é um grande inspirador desse livro que eu vou lançar agora, e o Game of Thrones, que lançou a última temporada agora, então ele está bem quente. São literaturas fantásticas porque são impossíveis de acontecer, são mundos ficcionais, tem dragões, tem outras raças, né? Esse é o cerne da fantasia, é algo impossível, só que costumeiramente ele é usado como um espelho da nossa realidade, né? E esse teu segundo livro aqui, eu vou pegar aqui para mostrar. Favor. Esse teu segundo livro aqui, ele é uma continuidade do primeiro ou são histórias completamente diferentes? São histórias completamente diferentes, um novo mundo, não tem absolutamente nada a ver com o primeiro livro, né? Esse livro, ele é totalmente diferente porque eu queria pegar um público diferente. O meu primeiro livro, que é O Corvo Negro, ele é uma fantasia, eu diria, mais para adultos, mesmo que quando eu escrevi ele eu tivesse 15 anos. Mas ele é uma fantasia muito pesada, eu indico ele para 16 anos para cima, porque ele tem cenas fortes, né? Por outro lado, esse livro, ele é um infanto-juvenil, ele atinge a idade mais baixa, justamente porque, nesse tempo, eu cheguei à conclusão que a formação de público é algo necessário, né? A gente debate bastante sobre a arte, sobre o público, sobre a gente conseguir mais público. E para formar público, tem que levar a arte de uma linguagem acessível, de uma forma acessível para quem ainda não está consumindo, né? Então esse infanto-juvenil foi a forma que eu encontrei para isso agora. Quem sabe por aí muitos jovens começam a se integrar também no campo aí da literatura e tomam um gosto pela coisa. O meu grande objetivo é esse, né? Com esse livro, ele é um projeto financiado pelo Fundo de Cultura de Bento e ele também tem uma editora junto, né? Então é um trabalho bem grande nesse caso. E dentro do projeto a gente tem 80 palestras em todas as escolas de Bento Gonçalves e a gente quer expandir isso para outras cidades também, né? Tudo bem. Que é justamente para criar público. A gente vai fazer o seguinte então, a gente vai por um intervalo muito rápido agora, eu volto para falar com vocês um pouco mais dos serviços aí que acontecem então, desses eventos aqui da região, do lançamento do livro, do cinema e também do Ciranda do Pensamento. Vocês ficam com um pouco mais do som da banda Edzu, a gente já volta, não sai daí. Sol desmanchando o gelo da minha paciência. Eu sinto o ar absorver o aroma da adolescência. Da janela no espelho eu acho bonito. Eu vou à luta de guitarra e de cabelos compridos.
Voltado ao resgate das tradições do Rio Grande do Sul, o Terra apresenta a cultura gaúcha, a música nativista e seus melhores intérpretes e grupos musicais. A música e a poesia se encontram nesse galpão de estância, retratando as autênticas manifestações sul-riograndenses, com a apresentação de Omair Trindade. Terra, todos os domingos às 10 da manhã, na UX TV, canal de identidade. Chego em casa, bebo um leite, estou abstêmio e hoje até ganhei um prêmio por não conseguir fumar. Uma mesa farta me espera, eu saio do banho cantando, a barriga roncando e vem você me acariciar. Os negócios dando certo, aí eu não quero mais morrer. E aí, por relógio me desperta, pra triste descoberta, vejo o teto do meu quarto, dizendo que sonhei. Estamos de volta com o Armazém aqui na faixa Rede Olhares pela UX TV, com essa baita banda, Edzu, afinal de contas são 35 anos juntos e muita história para contar, né, Naira? Verdade, Roger. São mais de 3 décadas de história, de amor à boa música, que resultou num super encarte, não é isso, meninos? Comecem me contando um pouquinho, então, o que é esse trabalho de 35 anos? Edzu é uma banda, um grupo que nasceu no cenário estudantil no começo dos anos 80, né? E esse trabalho aí, ele personifica, de repente, um sonho que a gente teve ainda naquela época e que nós tivemos várias mudanças no grupo. A gente existiu como banda de 81 até 86. Em dezembro de 86 nós fizemos o último show em Bento Gonçalves. E na trajetória da banda nós tivemos assim perda de companheiros. A gente teve uma história bem sofrida, digamos assim, no sentido emocional. Então, nós sempre fizemos música autoral e hoje a gente pode dizer que esse projeto foi uma celebração da nossa amizade, porque nós, com os mesmos integrantes de 86, que nós fizemos o último show, em 86, exatamente dia 20 de dezembro, agora, no último mês de dezembro do ano passado, exatamente 30 anos depois, nós realizamos o nosso sonho de gravar um DVD, gravar o CD e deixar esse legado para a história da música. E para nós, nossa, uma satisfação enorme poder voltar, poder retornar depois de 30 anos que a gente não tocava juntos. E está sendo assim maravilhoso, né?
Como é que vocês estão fazendo shows? Como é que está a agenda? Me conta um pouquinho sobre como é que está essa volta. Bom, nós voltamos, mas todos nós trabalhamos, todos nós temos nossas empresas, então a gente começou num jantar de 50 anos de um dos nossos integrantes, que infelizmente não pôde estar aqui, está viajando. Nós decidimos nos reunir e voltar a tocar. Casualmente nós conseguimos fazer esse projeto todo através do edital, lá em Bento Gonçalves, conseguimos gravar. E nesse momento nós estamos fazendo esse trabalho de divulgação, visitando os meios de comunicação, tentando entrar na rádio. Hoje a gente sabe, todo mundo sabe, que é muito difícil a gente conseguir disputar espaço nas rádios e nas TVs. O cenário está muito diferente. O cenário está diferente. Está muito diferente do que era na época, né? Então fica difícil a gente partir assim, né, de uma forma mais agressiva. Então a gente está dizendo de uma certa forma assim, comendo pelas beiradas, né? E tentando resgatar a princípio o nosso público, né, da época. Mantendo a identidade e tentando trabalhar. E tentando trabalhar as novas gerações, né? Com a nossa música, tentando tocar o coração das pessoas, né? Dos mais jovens, né? E tocar o bom e velho rock and roll. Boa música, né? Até lembrando, né, André, pegando o teu gancho, que as músicas que a gente compôs na década de 80, como o Botega falou também, são autorais. E nessa época, mesmo adolescentes, a gente já tinha uma preocupação em ter letras boas, né? Então elas, eu diria assim, são atemporais, porque ela era boa na época, o pessoal curtia, cantava, e hoje também elas se inserem nesse novo cenário, né? Então a gente também busca esse novo público, que para nós é importante conhecer essa história, porque faz parte da nossa história escrever e contar histórias que a gente viveu, que a gente imaginou, enfim, né? É representado nessas canções que a gente compôs. É a realização de um sonho e também de um ideal, então, meninas. Exatamente, é bem isso aí. Tá certo. Muito obrigada pela presença de vocês. Se você que está em casa gostou também do Som dos Guris, a gente está com um presente super especial hoje na nossa promoção cultural. Entra lá na nossa fanpage no Facebook e te inscreve no formulário. A gente vai estar dando para o sortudo de casa um DVD e um CD dos meninos. E para você que não tem programação para o fim de semana, a gente te mostra agora o que está rolando aqui na região nos próximos dias. Confere aí a nossa agenda cultural. A Tuntum Oficinas traz a Caxias do Sul nos próximos dias Guilherme Castrup, músico e produtor musical premiado no último álbum de Elza Soares. O encontro, destinado a músicos e produtores, ocorre de 19 a 22 de julho no estúdio Noise, produtora de áudio, das 3 às 9 horas da noite. A entrada é gratuita, mediante inscrição prévia. O Ovelha Café Literário de Bento Gonçalves promove uma sessão de cinema comentada na próxima segunda-feira, dia 24. A estreia exibe o longa-metragem mudo O Gabinete do Dr. Caligari, primeiro filme de terror da história. A sessão, que inicia às 8 horas da noite, tem acompanhamento de Rafael Teclas. E após a exibição, ocorre um bate-papo com o produtor cultural Cláudio Troian e o cineasta Ledaros. Os ingressos custam R$ 30. O UX Cinema tem programação especial para as férias de inverno. Diversos filmes infantis serão exibidos de 22 a 29 de julho, com sessões gratuitas. O Festival de Férias de Inverno da UX exibe sucessos de público, como Rei Leão, Shrek para Sempre e Piratas do Caribe. As sessões ocorrem sempre na parte da tarde, entre as 2 e 3 horas. A entrada é franca e os ingressos são limitados. A sala de cinema Ulisses Jeremias exibe o filme argentino O Cidadão Ilustre. Com o prêmio de melhor ator no Festival de Veneza de 2016, o longa-metragem é uma ficção sobre um ganhador do Nobel de Literatura que revisita a sua cidade. O filme fica em cartaz de 13 a 23 de julho, com sessões sempre às 7h30 da noite. Os ingressos custam de R$ 10 a R$ 5. Muito bem. E entre outros assuntos, Jaqueline, quem está aqui por Caxias do Sul, quer conferir o Ciranda do Pensamento, que vai falar sobre mídias digitais. Quando vai ser? Aonde? Dia 19, né, quarta-feira, às 19h30, na Sala de Cinema Ulisses Jeremias, no Centro de Cultura Ordovás. O Ciranda do Pensamento acontece toda a última semana do mês, até novembro.
E para acompanhar a programação é na página do Facebook do Centro de Cultura do Ordovás. A entrada é gratuita? A entrada é gratuita, não precisa confirmar nada, só aparecer, pode levar até um cobertorzinho se estiver com frio. Que bom. Pantufa também está liberado. Também está liberado, estilo tá cinema. Certo. Robinson, e aí? E o cinema de inverno? O cinema de inverno, então, ele vai de 18 de julho até 28 de julho, terça, quarta, quinta e sexta, nas próximas 2 semanas. Faço o convite especial, então começa hoje com o filme Amadeus sobre o Mozart, dia 18, dia 19, Farinelli, dia 20, Bird, do Charlie Parker, dia 21, sexta-feira, Sid Nance, sobre o baixista do Sex Pistols. Terça-feira que vem, dia 25, Minha Amada Imortal, Beethoven. Dia 26, o filme do Villa Lobos. Dia 27, Edith Piaf. E a gente encerra com o The Door no dia 28. Quem não decorou a programação, quiser saber mais informações, entrar na página do Facebook da Varsóvia Educação e Cultura. Então essa é uma ação da Varsóvia Educação e Cultura junto com o Sesc Caxias, Fecomércio e RS. Show de bola. Lucas, e o lançamento aqui regional do teu livro agora vai se concentrar em Caxias do Sul? Quando que vai ser? O lançamento oficial nacional do Nova Rajux, ele acontece na Saraiva, do Iguatemi Caxias, nessa quinta-feira, dia 20, a partir das 7h30, né? A partir do lançamento, as nossas visitas, outros lançamentos, palestras e oficinas vão ser atualizadas na página no Facebook, que é o @NovaRajux, e também no meu Instagram, @Lucas2vezes, onde a gente vai atualizar o calendário por lá também. Muito bem, gente. Quero agradecer muito a participação de vocês no programa de hoje, que vai chegando ao fim, mas é claro que a gente vai deixar vocês na companhia da banda Edzu para curtir um pouco mais o som e a gente se encontra numa próxima. Até mais! Chamo, não ouve, o que será que aconteceu com você, meu amigo, íntimo irmão? Nessa hora eu preciso, te procuro, não te encontro, nós combinamos que tudo iria dar certo. Oh yeah!